Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 4 de julho de 2024. O nosso super abraço de hoje vai para o aniversariante Felipe Santos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Obrigado, Deus abençoe você neste dia especial. Este podcast é um oferecimento ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Depois da tempestade e de uma visita ao país dos Gadarenos, Jesus regressa a Cafarnaum, sua cidade. Enquanto ele volta para lá, ele encontra o paralítico. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sei se você reparou, mas a cura não acontece na casa, mas ao longo do caminho. Então, o caminho que leva a Cafarnaum traz-lhe um paralítico. Jesus se dirige a ele, o chamando de filho, um gesto de atenção que logo se traduz num gesto salvífico: os teus pecados estão perdoados. O perdão dos pecados de Deus que Jesus pronuncia sobre o paralítico sugere a ligação entre doença, culpa e pecado. É a primeira vez que o evangelista atribui explicitamente este poder divino particular a Jesus. Para os judeus, a doença de um homem era considerada um castigo por quaisquer pecados cometidos. Mal físico, a doença sempre foi considerada consequência de um mal moral próprio ou dos pais. Jesus restaura o homem à condição de salvação, libertando-o tanto da doença como do pecado. Para alguns dos presentes, os escribas, as palavras de Jesus anunciando o perdão dos pecados são uma verdadeira blasfêmia. Para eles, Jesus é arrogante, porque só Deus pode perdoar. Eles não expressam abertamente esse julgamento sobre Jesus, mas o expressam murmurando entre si. Jesus, que perscruta os corações, vê suas considerações e os repreende por sua incredulidade. A expressão de Jesus, abre aspas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, fecha aspas,
indica que não só Deus pode perdoar, mas com Jesus também um homem pode, em nome de Deus, perdoar os pecados. Está aí o princípio da confissão. A multidão, ao contrário dos escribas, fica com medo da cura do paralítico e glorifica a Deus. A multidão fica impressionada com o poder de perdoar pecados manifestado na cura. O povo se alegra porque Deus deu tal poder ao Filho do Homem. É possível atribuir isto à comunidade eclesial, onde o perdão dos pecados foi concedido por mandato de Jesus? Mateus relatou este episódio sobre o perdão dos pecados com a intenção de aplicá-lo às relações fraternas, dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. O sacerdócio que perdoa os pecados. Nele já vigorava a prática de perdoar pecados por delegação de Jesus, uma prática não compartilhada pela sinagoga. O tema do perdão dos pecados retorna novamente no capítulo 18 de Mateus e no final do Evangelho se afirma que está enraizado na morte de Jesus na cruz. Mas no nosso contexto, o perdão dos pecados está ligado à necessidade de misericórdia presente no episódio seguinte, a vocação de Mateus. Abre aspas. Procura misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Fecha aspas. Mateus capítulo 9. Essas palavras de Jesus significam que ele tornou visível o perdão de Deus. Antes de tudo, nas relações com os cobradores de impostos e os pecadores, ao sentar-se à mesa com eles. E hoje, no sacramento da confissão, Jesus continua sentando à nossa mesa e nos oferecendo o seu perdão, a sua misericórdia. Essa história que aborda o problema do pecado e recorda a ligação com a miséria do homem é uma prática a fazer, o perdão que deve ser dado, mas é uma história que deve ocupar um espaço privilegiado nas nossas pregações. Amém. Hoje a igreja celebra Santa Isabel de Portugal. Isabel foi a terceira filha do rei Aragão, da Espanha, Pedro III, nascido em 1271. Foi criada pelo avô Tiago, ou, na língua original, Jaime, o chamado conquistador, convertido ao cristianismo e levado uma vida voltada para a fé, que a formou santamente. Sua tia-avó foi Santa Isabel da Hungria. Como ela, era devota de São Francisco de Assis, empenhada em ajudar os pobres e necessitados. Com apenas 12 anos, foi pedida em casamento por 3 príncipes e seu pai escolheu Dom Dinis, herdeiro do trono de Portugal. Já demonstrava então uma personalidade forte, mas doce, e foi reconhecida como uma das mais belas rainhas de Portugal e Espanha, além de muito inteligente e culta. Soube igualmente ser ótima diplomata. Era sobretudo uma mulher de oração e com a vida centrada na Eucaristia. Teve 2 filhos, Constância, futura rainha de Castela, na Espanha, e Afonso IV, futuro rei de Portugal. O esposo lhe era notoriamente infiel, trazendo-lhe grande pesar e humilhação. Apesar disso, se manteve serena e fiel ao seu matrimônio, criando inclusive com toda a caridade os filhos ilegítimos do rei. Exerceu sozinho uma maravilhosa atividade pacificadora entre as cortes portuguesa e espanhola da época, onde as brigas pelo poder se multiplicavam. Começou logo no início do casamento pela conciliação entre o esposo e o seu irmão, que lhe disputava a coroa. Também teve que lidar com o comportamento belicoso do filho. Foi caluniada por um cortesão que a desejava, mas não foi correspondido, e sofreu muito até que a sua inocência fosse incontestavelmente provada. Mas a sua piedade e vida de oração a tudo venceram. Por sua atividade espiritual, acabou por conquistar a paz e benefício para o reino e o reconhecimento de todos. Diariamente assistia à missa, recitava o ofício divino desde os 8 anos, acrescentando depois a recitação diária dos salmos penitenciais, como também outras devoções à Virgem Maria e aos santos.
particularmente destacada era sua devoção a Nossa Senhora da Conceição, que patrocinou e propagou, de modo que, por meio de Isabel, foi celebrada pela primeira vez a sua festa no dia 8 de dezembro de 1320. Também Isabel a escolheu como padroeira da nação portuguesa, o que influenciou de forma direta, posteriormente também, a sua devoção e patronato no Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Foi rainha e nobre, igualmente e de modo mais importante, na caridade com os pobres. Protegeu todo tipo de necessitados, principalmente com suas posses e no cuidado dos doentes. Tratava pessoalmente dos leprosos mais repugnantes, medicando suas chagas e lavando suas roupas. E não poucos eram os doentes que saíam de sua presença inteiramente curados. Encaminhava para a vida digna os órfãos e viúvas. Providenciava digna sepultura e mandava celebrar missas em sufrágio das almas dos abandonados. Quando ela saía no Paço Real, uma multidão de desvalidos lhe pedia ajuda, e todos eram generosamente atendidos. Em 1314, refundou o mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Com suas posses sustentava asilos e creches, hospitais para idosos e doentes. Em 1321, fundou em Santarém o Hospital de Nossa Senhora dos Inocentes, que acolhia crianças abandonadas pelos pais. E em 1324, ficando doente seu esposo, o infiel rei Diniz, cuidou também dele até a sua morte no ano seguinte. Viúva, Isabel abdicou dos seus títulos de nobreza, doou sua fortuna para obras de caridade, depositou sua coroa no altar de São Tiago de Compostela e recebeu o hábito da Ordem Terceira Franciscana no Mosteiro das Clarissas, em Coimbra. Dedicou-se a uma vida de oração, piedade, pobreza, mortificação e cuidado dos pobres e doentes. Em 1336, enferma, saiu do mosteiro para mais uma vez encontrar-se com o filho Afonso e conciliar disputas familiares. Faleceu no mesmo ano, em Estremoz, distrito de Évora, Portugal, a 4 de julho, sendo sepultada no seu mosteiro em Coimbra. Seu corpo permaneceu incorrupto, exalando um bálsamo perfumado, e inúmeros milagres foram obtidos junto a ele. Por isso seus descendentes intercediam pelo aceleramento do processo de canonização. Mas já no século XVII, o então Papa Urbano VIII, por prudência, havia estabelecido que ele mesmo jamais haveria de canonizar alguém, de modo a que o tempo e estudos pormenorizados pudessem garantir a verdade em tais processos. Apenas por educação e cortesia aceitou uma imagem de Isabel, enquanto os fiéis rezavam incessantemente a Deus pela canonização. Mas ficando gravemente doente, e lembrando-se do que se falava das curas intermediadas por Isabel, encomendou-se a ela. No dia seguinte acordou curado. Tornou-se assim seu devoto e a canonizou em 1625, sendo esta a única canonização do seu pontificado de 21 anos. Santa Isabel é padroeira de Portugal e reconhecida como Rainha Santa da Concórdia e da Paz. Oremos. Deus, Rei do Universo, cuja majestade enobrece os vossos filhos e as nações, concedei-nos, por intercessão de Santa Isabel de Portugal, como vós, realeza que serve, seguir seu espírito neste tempo difícil, depositando nossa vida uma coroa de obras de caridade diante do vosso altar, para como imagem benéfica aos irmãos, mantermos a alma incorrupta, exalando bônus odor Christi, que, com certeza, desejais. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã tem a Enciclopédia Bíblica. Não perca. Até lá.